Hoje vamos continuar o capítulo número 12, que é o nosso último estudo desta temporada. O que a Bíblia nos ensina sobre generosidade? Por que devemos ser generosos? É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio estarmos juntos, nossa última semana do ano, também a última semana desta temporada, onde estamos estudando educação financeira à luz da Bíblia. E chegamos ao nosso estudo 12, 12º estudo. Nós fizemos ontem a primeira parte, hoje vamos concluir. Amanhã nós teremos uma participação especial aqui da Kathleen, que é apresentadora do Saldo Extra para o ntplay.com. Ela vai dar dicas e vai mostrar na prática como é que a gente pode fazer um orçamento. E na quinta-feira vamos fazer uma tomada geral daquilo que a gente aprendeu nesses 12 temas apresentados neste guia Educação Financeira à Luz da Bíblia. Como eu tenho mencionado, como mencionei ontem, nosso propósito é que você, de alguma forma, tenha crescido no conhecimento, todos nós, né? E despertado, isso ter despertado em nós o desejo de fazermos nosso orçamento familiar e de fazermos com que os nossos recursos, nosso dinheiro, esteja associado a uma orientação divina através da palavra, para que a gente saiba claramente qual é o propósito que Deus tem com os nossos recursos. Não esqueça, você pode ter seu guia de estudos, está aparecendo aí para você pode mandar mensagem para o WhatsApp, você pode ligar para a gente, você também pode acessar o nosso site e pedir o seu guia de estudos. Todos os programas anteriores estão no ntplay.com ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/Escola Bíblica NT. Vamos orar a Deus para que mais uma vez Ele nos dê iluminação ao abrirmos a palavra. Pai, nos dê iluminação através do Espírito, para que a gente entenda, no programa de hoje, a importância de desenvolvermos a generosidade e também influenciarmos nossos filhos para isso, para que a gente tenha uma geração amorosa, uma geração que transmite o amor verdadeiramente, preocupando-se com o próximo, e uma preocupação também através dos recursos. Que o Senhor esteja conosco. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Se você já tem o seu guia de estudos, é o capítulo 12, está na página, abri certinho aqui, ó, página 75, tá? Bênçãos compartilhadas. Ontem nós trabalhamos a primeira parte, que foi a influência que nós como pais temos no nosso comportamento. Antes de ir para a tela, deixa eu só resgatar aqui. Como nós influenciamos nossos filhos através da forma como nós administramos. E na sequência, começamos uma introdução de que esse ensinamento está baseado também em desenvolver o ato de generosidade, que é o amor em ação. Ou seja, nós transmitimos verdadeiramente que nós amamos quando nós agimos. Isso em relação ao nosso Deus, nós vivemos naquilo que Ele nos orientou e também em relação ao nosso próximo. E eu citei que o amor é o que o amor faz.
E o resumo de toda a palavra, de todo o compromisso, e a gente falou de que nós temos privilégios, mas junto com o privilégio nós temos um compromisso. Todo o compromisso da palavra se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Nós vamos aprofundar um pouquinho isso e vamos resgatar o tema do dízimo e também das ofertas como um ato de generosidade. O dízimo, daquilo que Deus fez por mim, agora eu devolvo para Ele. E a oferta, a minha preocupação com aqueles que estão próximos de mim. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu só voltar, esse foi o texto que a gente leu. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versos 37 a 39. Um outro exemplo que nós temos aqui está em Marcos, o capítulo 14 e o verso 7. Este é um episódio, e vale a pena você conferir, ele começa lá no verso 3, vai até o verso 9. Neste episódio, nós temos o momento em que Maria unge os pés de Jesus em Betânia, na casa de Simão. Para quem lê a Bíblia, esse é um episódio muito interessante. E ela faz essa unção, olha o que diz o verso 7. Porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela faz isso diz lá no verso 4, indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa, por que molestais? Ela praticou boa ação para comigo. E aí o verso seguinte, que é esse verso: porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Era o valor de 300 denários, um ano de um trabalhador. Eles estavam questionando a ação dela, mas Jesus responde dizendo assim: vocês sempre terão entre vocês aqueles que vão precisar de ajuda, e vocês podem ajudá-los. Quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Nesse texto, o Senhor está deixando claro que nós temos sempre os que terão necessidade de amparo. E aí eu comecei a trabalhar um pouquinho essa semana. Eu citei ao longo da temporada, mas de forma mais intensa, que o Senhor nos abençoa financeiramente para que a gente compartilhe com aqueles que necessitam. E essa necessidade, ela é muito diversa. Eu posso dar exemplo. Às vezes são pessoas... Eu trabalhei, por exemplo, numa universidade durante 3 anos. E muitos amigos empresários que tinham muitos recursos ajudaram e continuam ajudando alunos. Eles trabalham, esses alunos, ajudam a pagar os estudos, mas isso vai além das condições deles. Mas esses empresários, como um ato de generosidade, de compartilhar a bênção, ajudam esses alunos. Então, são aqueles que têm menos condições e são abençoados por aquele que tem mais recursos. Não significa que aquele que teve menos condições não buscou fazer o papel dele, entende? Ele, dentro das suas condições, ele fez o máximo, faz o máximo. E aí vem alguém e dá um aporte para ele. Jesus está dizendo que sempre haveriam aqueles que necessitariam. E eu estou falando para você, e aí eu dei o exemplo, acho que foi ontem que eu dei o exemplo, do nosso guia de estudos, por exemplo. Que um anjo da esperança faz uma doação, se ele fizer uma doação de R$5, ele está contribuindo para alguém receber o guia. Dá para você entender?
Então, assim, o que a gente tem aqui são valores, mas cada valor ele vai abençoar dentro de uma esfera de atuação. E todos nós, mesmo aquele que tem menos recursos, pode abençoar alguém. Fica claro para você que Jesus está dizendo que aquele que professa verdadeiramente o cristianismo, ele vai se preocupar com o outro, mesmo que ele tenha menos recursos. Sequência, para a gente aprofundar o tema, de 1 João capítulo 3, verso 16, só para a gente ver que Jesus está falando que o amor verdadeiramente se demonstra numa ação. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Verso 17, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O texto é extremamente profundo, o texto fala muito para a gente. Fica claro esse texto para você? Se você possui recursos e não se preocupa ou não abre os olhos para atender a necessidade daquele que precisa, a pergunta é, o amor de Deus permanece nele? Não, porque quando há o amor de Deus, há, de alguma forma, a preocupação com o próximo. Porque dessa maneira eu não centralizo a vida em mim mesmo. Eu reconheço que Deus me dá todas as coisas, eu devolvo para Ele, mas agora eu quero fazer algo por aquele que está perto de mim. A gente vai para o intervalo e a gente vai ampliar um pouquinho mais, porque esse é um tema que toca o nosso coração. Ser abençoado financeiramente para abençoar outros. A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Se você está assistindo pela primeira vez aqui nesse programa, nós estudamos os guias de estudos que são produzidos pelo Departamento de Escola Bíblica da TV Novo Tempo, que é o canal da Esperança. Cursos esses, estudos, que são distribuídos gratuitamente, se você desejar. 3 formas de você pedir. Primeiro é mandando uma mensagem para o WhatsApp, é o 12982 44 44 49, tá? Vou virar para cá para você ver o material aí, né, como o conteúdo e a diagramação, eu sempre repito isso aqui, é maravilhoso. Então mande um recadinho aí para o WhatsApp, quero receber o guia de estudos, você vai receber. Você também pode ligar no horário comercial. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. Aí tem que ser no horário comercial, tá bom? Ou você pode, vamos colocar de novo o telefone só para, porque alguns pedem para tirar foto. Pastor, fala mais devagar. Esses dias alguém falou, fala mais devagar para eu poder tirar foto. Então clica aí, tira a fotinho, tá? Tirou? Agora sim, o nosso site você pode acessar, que é o novotempo.com/escola bíblica NT. Tá aqui, ó. Tá bom? Peça seu guia de estudos e, mesmo que a gente está no final da temporada, você pode assistir todos os programas e comece 2023 equilibrado financeiramente ou colocando a vida financeira em dia. Vamos lá. Sequência para a gente, esse foi o texto anterior e agora eu quero ler uma descrição. Mateus 24 e Mateus 25 fala a respeito dos sinais do fim, fala de procedimentos daqueles que encontrariam a Jesus. E eu gosto muito dessa descrição aqui. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença e ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas. Olha que interessante. Uma descrição daquele encontro final.
e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Está ilustrando essa separação daquele que aceitou e daquele que não aceitou. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É uma linda descrição. Versos 33 e 34. 35 e 36. Vinde, benditos de meu Pai. Por quê? Vocês podem vir e agora ter o reino. Porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. A descrição desse texto é claramente o amor em ação. Você entendeu o contexto? É o fim, é o encontro daqueles que aceitaram ao Senhor Jesus ou daqueles que dentro da sua esfera conheceram a Deus no mundo inteiro, porque Deus está trabalhando para a salvação das pessoas. Aqueles que aceitaram e aqueles que não aceitaram. E aqueles que aceitaram, ele diz: vinde, benditos de meu Pai. Vocês vão ter o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por que vocês vão ocupar? Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu precisei de roupa e vocês me vestiram. O Senhor está dizendo assim: a prática ou a demonstração maior de que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador é como você está. Quais são as suas necessidades? O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para que você esteja bem hoje? Essa é a maior demonstração de que alguém é de Deus. É a preocupação com o seu próximo. E o texto continua dizendo: então perguntaram os justos, aqueles que foram salvos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? Quando isso aconteceu? 39 e 40 de Mateus 25. E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando vocês fizeram isso? Quando nós fizemos, eles perguntam, de forma ilustrativa. Quando nós fizemos? Quando você se preocupou. Quando você olhou. Talvez aí esteja um dos grandes desafios que nós temos. Nosso olhar não pode passar despercebido para a necessidade daquele que está perto de nós. Não pode passar. Nós vamos demonstrar que estamos preocupados com o nosso próximo. 41 e 42. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes. Ele faz a mesma repetição, agora com uma visão negativa. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Quando isso? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Deixa eu dizer, isso aqui é o que a gente chama tecnicamente na Bíblia de salvação pelas obras? Não, não é. Isso aqui é vida cristã na prática. Ele não faz para conquistar, ele não faz para receber,
ele faz porque ele foi conquistado por Deus. Ele faz porque ele foi recebido por Deus. Ele faz porque o Senhor morreu por ele. E agora, ele vive assim. Ele não está fazendo para conquistar o favor de Deus. Não. Sabe por quê? Porque só um coração transformado é capaz de fazer isso. Somente um coração transformado. Porque naturalmente o ser humano é egoísta, mas um coração transformado se preocupa com o próximo. Sequência. Vamos lá. 1 Coríntios 9, 13 e 14, para a gente concluir. O dízimo e a oferta, devolver para Deus e depois a oferta, essa preocupação com o próximo. Não sabeis vós que os justos, ou melhor, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve do altar ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. O dízimo é destinado para a pregação do Evangelho, para que outras pessoas conheçam do amor de Jesus. E eu estou reconhecendo que um dia o Evangelho me alcançou. E agora eu quero que o Evangelho alcance outros, porque a vida tem significado quando existe a presença de Deus. E a devolução do dízimo é para que a pregação continue indo a todos os lugares, em cada comunidade religiosa. Agora, Atos capítulo 11, 27 e 28. A oferta. Aqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Está aqui a descrição. Cada um, conforme as suas posses, se preocuparam com os seus irmãos. Querido, eu sei que infelizmente a gente falou isso na semana passada por causa da ideia equivocada da teologia da prosperidade. Alguns exploram as pessoas pedindo-lhes os seus recursos. Mas biblicamente, é claro, eu expliquei isso, a devolução dos dízimos é usada para a pregação do Evangelho, para aqueles que levam a mensagem. 10% das rendas é devolvido, porque eu reconheço que tudo veio de Deus. E as ofertas é segundo as bênçãos, as posses de cada um, para que a comunidade seja atendida. Eu quero orar nesse momento, para que o Espírito de Deus toque o nosso coração, para sermos fiéis nos dízimos e devolvermos as ofertas, preocupando-se com o nosso próximo. Vamos orar. Pai, ajude-nos a sermos fiéis a Ti, devolvendo os dízimos, para que pessoas conheçam do amor de Jesus, conheçam a palavra. E ajude-nos, Pai, a sermos também generosos com as ofertas, para que as necessidades daqueles que estão perto de nós sejam atendidas. Em nome de Jesus. Amém.